Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Felizes e animados para começar mais uma disciplina? Então, nesse segundo bimestre do segundo semestre de 2022, a gente vai conversar sobre a disciplina de Química Ambiental, que envolve os tópicos de energia e ar. Junto com o professor André, vocês vão estar vendo a parte da Química Ambiental, mas a parte de água e solo. Então, as duas químicas ambientais, elas são disciplinas que envolvem os processos químicos e o meio ambiente, nos diferentes compartimentos. Então, no nosso caso, nós vamos conversar sobre energia, que tem tudo a ver com química, e o ar e os poluentes do ar, que envolve, na verdade, a atmosfera, né, e os diferentes gases ali presentes. E o professor André falando de água e solo. Então, vocês já sabem, né? Já me conhecem um pouco da minha formação na área da química, minha experiência didática, já de bastante tempo, né? E a minha felicidade em estar trabalhando com essa disciplina, que embora ela seja chamada de química ambiental, ela tem, na verdade, os conceitos de todos os braços da área da química, né? Afinal, o ambiente, o meio ambiente, ele é algo bastante complexo e que muitas coisas acontecem. Então, a nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 40 horas, ela é dividida em 2 módulos e ela vai acontecer no período de 10 de outubro até 21 de novembro, e após 21 de novembro acontecem as avaliações. Então, por que eu não coloquei junto aqui nessa minha representação? Então, quem já assistiu, já fez outras disciplinas comigo, sabe que eu sempre gosto de localizar as diferentes disciplinas, né, nos eixos da química, nos braços da química, como eu costumo dizer, e a química ambiental, ela está aqui embaixo. Por que ela está aqui embaixo, pessoal? Porque, na verdade, a gente vai relacionar toda a parte de química analítica, química orgânica, físico-química, química inorgânica e até mesmo a bioquímica na química ambiental. Então, quando nós falamos na atmosfera, nós estamos falando de uma mistura gasosa. Quando nós estamos falando de poluentes ambientais, nós estamos falando de química orgânica. Quando nós estamos falando de que o limite máximo aceitável de um determinado poluente é de 5 ppm, a gente está falando de química analítica. Quando nós falamos dos oh, meu Deus, quando nós estamos falando dos subprodutos de uma reação de combustão, nós estamos falando de compostos inorgânicos. E quando nós estamos falando da degradação da matéria orgânica por micro-organismos, nós estamos falando da bioquímica. Então, na química analítica, a gente consegue aplicar e converger muitos ou todos os conceitos vistos nas outras químicas, vamos dizer assim. Né? Então, é uma disciplina muito bonita, ela é uma disciplina do cotidiano e que a gente vai conseguir enxergar a beleza da química por trás desse tópico que envolve energia e química. Então, qual que é o objetivo da disciplina? Compreender a química envolvida nos diferentes tipos de energia, na composição e poluição do ar e nos ciclos biogeoquímicos. Então, ela é de 40 horas, mas vocês vão ver que tem bastante conteúdo para a gente conversar e ver, e que, na verdade, quando eu falei que é assunto de atualidade, é porque a gente está em plena discussão sobre o consumo energético no mundo, né? A vinda da energia sustentável, né? As questões envolvidas, as questões políticas envolvidas aí na guerra da Ucrânia, né? Que a gente tem um fator energia envolvido ali, toda a questão do gás produzido pela Rússia e pela Ucrânia, né, e que abastece, vamos dizer assim, toda a Europa, a composição e poluição do ar, como isso impacta tanto a economia, né, já que as indústrias produzem poluentes do ar, né, e como que isso impulsiona a economia, e também como que isso impacta a nossa saúde, né, já que nós estamos envolvidos nesse meio. E os ciclos biogeoquímicos, pessoal, que eu não poderia deixar de falar numa disciplina de química ambiental, que é essa transição toda dos principais elementos que passam pela água, pelo ar, pelo solo e permanecem num ciclo no planeta. E aí nós vamos falar então sobre o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, o carbono,
né? Então, um tópico bastante interessante e bonito da química ambiental. Então, com isso, o que nós pretendemos, né, com esses objetivos? É desenvolver algumas habilidades e competências de vocês. Então, descrever e identificar os diferentes tipos de fontes de energia, identificar os impactos causados pela geração dessa energia, e a gente vai ver que existe uma distribuição heterogênea na energia, na própria produção de energia no mundo, né, porque isso é ligado ao desenvolvimento econômico, reconhecer as diferentes fontes de energia renovável e não renovável, identificar os princípios das reações de combustão, já que mais de 60% da energia mundial ela vem das reações de combustão, os entender, né, e saber sobre os diferentes tipos de combustão, que é a completa e a incompleta, e a termodinâmica envolvida nisso, definir os ciclos biogeoquímicos e compreendê-los, identificar a composição do ar e as principais fontes de poluição atmosférica, classificar os poluentes atmosféricos e descrever os efeitos tóxicos da poluição ambiental e reconhecer os efeitos tóxicos dos poluentes atmosféricos sobre a saúde. Então, com isso, a gente fecha bem recheado os nossos 2 módulos. Então, o nosso bimestre começa dia 10 de outubro, finaliza dia 22 de novembro. O primeiro módulo se encerra no dia 31 de outubro, então é bem rapidinho. E depois o segundo módulo ele começa no dia 1º de novembro e vai até o dia 22 de novembro. E a partir disso, a fase dos processos avaliativos. Então, nas nossas trilhas de aprendizagem, né, o tema, aula ao vivo, material de apoio às referências, as atividades avaliativas, né, que podem ser fóruns, envios de arquivo, questionários, diário de bordo, laboratórios virtuais. No material de apoio, eu tenho colocado aulas extras, retiradas da web, que tem muita aula de qualidade, né, então que pode ajudar vocês também no processo de ensino e aprendizagem. As nossas webconferências, então, elas estão previamente agendadas para o dia 11 de outubro e para o dia 9 de novembro. E claro que, se houver necessidade, a gente pode marcar uma aula extra sem problema algum, né? E a gente vai ter alguma atividade nos laboratórios virtuais também. Então, mesmo que seja 2 módulos, passa tudo muito rapidinho. A avaliação do bimestre, né, como são 2 módulos, nós teremos 2 atividades avaliativas, valendo aí 40%, a participação nas aulas ao vivo, 8%, e a avaliação presencial obrigatória, 52%. Né? O que muda é que a atividade do bimestre ela acaba valendo mais nota do que se fosse 4 módulos. Né? Mas vocês sabem que nada impede de eu gerar mais de uma atividade no mesmo módulo. Então, aí, o conceito da média final, e claro que média acima de 6 é considerado aprovado, e média abaixo de 6 é possível fazer o exame, e a partir daí, a média, se tirar 5 ou acima de 5, ele está aprovado, e abaixo de 5, ele está reprovado, certo? As nossas referências bibliográficas, então, da mesma forma que outras disciplinas, nós temos aí um privilégio de ter vários títulos conhecidos e consagrados da área de química ambiental, tanto na nossa biblioteca, na minha biblioteca, né, e não na nossa, na minha biblioteca, e também na biblioteca virtual da Pearson. Então, nós temos o Bard, tem o Spiro, tem o Manahan, tem o Rocha, a Rosa, então, que são livros muito bons e chegam a ser clássicos. Então, uma ementa ou um plano de ensino sem esses autores, eles acabam não sendo legitimados, né? Então, o fato da gente ter acesso a esses livros e vocês, a partir da biblioteca virtual, alguns deles nós temos aqui o livro físico, mas vocês acessam esses livros a partir das bibliotecas. E lembra que toda vez eu falo que é muito importante que vocês acessem esses livros, que vocês utilizem as bibliotecas virtuais da melhor maneira possível e o máximo possível. Então, vocês têm o meu contato diretamente pelo Aprender, o meu e-mail,
têm o privilégio de ter o meu WhatsApp, e que, à medida que vocês necessitam, vocês podem entrar em contato. E também lembrando que o fórum, ele é o fórum do Fale com o Professor na Disciplina, ele é o canal oficial. E é muito importante que vocês utilizem aquele canal, porque a sua dúvida pode ser a dúvida do colega também, certo? Então, eu desejo um ótimo bimestre para vocês, né? Que vocês aproveitem a disciplina, que vocês usufruam, que vocês possam enxergar o quão linda é a química presente nas questões que envolvem o meio ambiente. E eu tenho certeza que será um prazer enorme ministrar para vocês essa disciplina. Tudo bem? Então, com isso, desejo sucesso na disciplina e nos vemos no nosso primeiro encontro, que será no dia 11 de outubro. Um abraço para vocês, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.